até 2016 a gente teria que ter um outro modelo de reorganização das bacias operacionais na Grande São Paulo. Hoje nós temos 5 áreas, né? Restou o ABC é uma área, e nesse horizonte de tempo também a gente vai ter o quê? Vai estar entrando aqui para operar um monotrilho, e, portanto, vai trazer um impacto sobre a demanda dos ônibus, e esse cenário vai estar mais claro, definido, para como é que você reorganiza essa bacia operacional à luz desses investimentos todos que estão acontecendo. Em relação ao edital anterior, quais são as diferenças? O edital passado ele era uma concessão, tinha-se muita exigência de investimentos. O modelo para contratar com o Estado era uma sociedade de propósito específica, né? Então, nesse modelo é uma permissão, não é mais uma concessão, é um contrato de permissão, conforme está previsto lá na 8666. As exigências de investimentos, né? Nós reduzimos bastante pelo tempo. Eu não tenho, né, mais 10 anos ou 15 anos para depois amortizar e viabilizar todo esse investimento. Mas o que é que nós fizemos? Nós trouxemos aqui para operar nesse modelo, para operar no ABC, a gente admite consórcio, pode ser um consórcio, e você traria para cá algumas premissas que não são já observadas. Por exemplo, idade da frota, que é uma coisa que daqui no ABC a gente tem muita reclamação com relação a isso. Tem ônibus com quase 20 anos e tal. Nesse modelo, para ter essa permissão, contratualizar com o Estado, você teria que já obedecer a legislação vigente, que tem um cronograma que está aqui, né? Articulado no máximo até 12 anos, idade máxima do articulado, idade máxima para veículo convencional até 10 anos, né? Enfim, né? Garagem, documentação para estar habilitado em dia, tem alguns critérios, algumas preocupações com a questão ambiental, ela vai pontuar, né? Com diesel, com filtro, já vai estar se exigindo nesse edital. E novas empresas podem tentar participar desse novo certame? Podem, devem, todo mundo que tiver interesse, então vocês me ajudem, por favor, a divulgar isso Brasil afora, tá certo? Para trazer para cá quantos mais interessados tiver no processo, melhor. Ganha o ABC, ganha, né, o cidadão que depende do transporte coletivo todos os dias, né, ganha todo mundo. Devem, vamos divulgar. Vocês aqui podem me ajudar muito a fazer a publicidade para a gente trazer todo mundo para cá. O senhor falou em renovação de frota, além da renovação de frota, a readequação de linhas, como que vai ser? Então, o pessoal aqui está partindo de um estudo que foi apresentado, que já está previsto, nós não estamos apresentando uma rede, a gente tem uma conta, que essa rede que está aí dá para, de maneira bastante conservadora até agora, porque o pessoal lá não terminou isso aqui, mas já dá para reduzir em 8,5%, com um novo redesenho da rede, 8,5% do tamanho da frota, 2,5% a quilometragem aí do sistema viário. O que mais, João? Me ajuda lá. Quais são os outros? Sobre a posição? Não falamos sobre posição, não tem esse estudo da rede. Era uma preocupação também dos municípios aqui, porque os municípios também estão discutindo, estão revendo as suas redes, à luz dessa daqui e à luz do que virá também lá no ABC, lá com a chegada do monotrilho, né? Então, mas olha, 8,5% de redução da frota, isso dá 10% de redução de viagem ao ano, 11% de quilometragem ano e 2,5% das linhas, né? Então, agora, a racionalização, a reorganização mais pesada, ela virá com a introdução lá da linha bronze, né, do metrô. Aí todo mundo, metropolitano e municípios, vão se reorganizar para integrar com esse novo equipamento. Presidente, ao contrário das outras tentativas da MTU, na verdade foi uma tentativa de concessão, onde não houve interesse. Isso. Dessa vez não é uma concessão, é uma permissão. Na sua avaliação, mesmo sendo uma permissão, pode acontecer algo semelhante como ocorreu naquele processo de concessão de nenhuma empresa se interessar, ou
há uma tendência que as que se interessem sejam as mesmas que já trabalham aqui no Centro? Olha, é difícil responder isso, não é? Toda vez que... Nós não publicamos edital só por publicar. A ideia nossa aqui do gestor, seria legal vocês terem muito presente isso. Permanecer com essa situação aqui é o que os advogados chamam de contratos precários. Os contratos precários, eles têm, do ponto de vista gerencial, problemas seríssimos para a gente administrar no dia a dia. Você não tem regras claras, ou quando, não é regras, desculpa, a expressão não é regras claras, as regras previstas, o regulamento, eles não dão conta da realidade toda que a gente tem aí. Você imagina, o nosso decreto, né, que ordena todo o sistema, o 24675, ele tem força de lei e tal, ele é de 86. Mas em 86 a gente não tinha bilhetagem, por exemplo. Né? Hoje é quase que impossível você pensar num veículo rodando que não tem o cartão. Hoje aqui na ABC todo mundo já tem. Mas olha, só para recordar, 2006 nós publicamos a concorrência 005-2005, janeiro de 2007 a concorrência 004-2006. Né? Em janeiro, né, essas duas aqui, que resultaram desertas, ainda eram um modelo de consórcios, admitia-se consórcios. A outra, a 4 de 2008, já passou a ser exigência de SPE e tinha lá e estabelecia a idade média da frota em 6 anos. Essa outra que também, a concorrência 007-2010, também publicado, também era exigência de SPE e tinha uma idade média de frota de 6 anos. Quer dizer, quando você fixa a idade média, isso aqui era uma concorrência para concessão, mas ele tinha um horizonte de tempo, né, que tinha um estudo de viabilidade embasando isso aqui, que tinha viabilidade para isso. O que a gente fez aqui foi, em razão do tempo, flexibilizar um pouco mais essas exigências para tentar fechar e resolver contratualmente, com regra, que tem uma série de ganhos nesse modelo que a gente está propondo, para chegar em 2016 de maneira contratualizada, né? Tem um ganho aqui muito grande, né, para estar em reorganizar esses contratos agora. Né? O que a gente está exigindo aqui agora, então, para... Né? Deixa eu só pegar aqui os dados aqui. Hoje, só para lembrar, deixa eu pegar aqui. Idade média da frota, ela está limitada, idade média da frota, ela está limitada, então, é um dos critérios aqui, né? Em 10 anos, né? Deixa eu pegar aqui. Situação proposta. Vamos lá. São 830 veículos, não. Aqui são os 830 veículos, né? A frota operacional hoje. Então seria o regime seria permissão por prazo determinado. A contratação é por área e não por linha. Hoje, só para lembrar o que muda, hoje o pessoal, cada linha aqui tem lá o SUNAL, que faz os estudos todos, depois prepara todos os estudos e tal dessa linha, vai para a secretaria e se autoriza linha por linha. Né? Então, seria uma operação por área. O prazo é até 5 anos, vencendo lá em novembro de 2016. Eles podem se apresentar como empresa isolada, se tiver algum interessado, uma empresa individual, pode se apresentar como consórcio, ou pode se apresentar também como uma sociedade de propósito específico, só para prestar esse serviço por esse período de tempo. A remuneração da permissionária vai ser pela tarifa paga, que é definida pelo poder concedente e já será fixada no edital. As receitas acessórias, que se amanhã ou depois ele tiver, se ele tiver algum ganho com exploração de publicidade, o Busdoro, que vocês chamam, não é?
será 10, isso aqui tem uma parcela de 10% dessas receitas que devem vir para o poder concedente. Um outro dado, nós estamos desonerando esse contrato até para tentar facilitar e tornar mais atrativo que outros venham, né? Ou seja, não tem outorga, né? No modelo da concessão, só o de 2006, um dos critérios era vencia quem oferecesse a maior outorga para a Fazenda Pública de São Paulo. Esse contrato não tem outorga, né? Que é a parte do ganho dele para a Fazenda e tal. Esse aqui a gente tirou, então a gente está desonerando esse contrato. Ele teria que apresentar essa frota aí num prazo de até 300 dias, tá com a frota toda mobilizada, garagem, instalação, né? Para começar a operar tem que estar com o sistema de bilhetagem já implantado. A idade média da frota, aqui nós estamos fixando a idade máxima individual, né? É importante ter isso. São 10 anos para veículos convencionais e os 12 anos que eu já tinha dito aqui. Bilhetagem eletrônica tem que estar implantada até 180 dias. O controle da oferta, o monitoramento do GPS é por conta da MTU, né? Enfim, dá para você ter aqui alguma racionalização operacional para quem entrar, dá para ter ganhos de escalas, dá para, com esse modelo, se for um consórcio, por exemplo, ter aí ganhos aí de escala, dá para facilitar as integrações, dá para se eliminar, tudo isso aqui dá para fazer em tese, havendo vontade, depois sentando, essa discussão da rede é num segundo momento. Alguma né? exigência com a integração? Como Sistema assim? de integração? Com os municipais, com a CPTM, alguma coisa? Não, eles têm que estar, claro, quem vai operar aqui não vai operar sozinho, ele vai ter que se relacionar com todos os outros sistemas aqui dentro, até para a sobrevivência dele, né? Então ele terá que sentar com todo mundo que está aqui, com o metrô, com a CPTM, com cada um dos municípios, devem depois estar costurando isso. Critério de julgamento, tá? É a melhor proposta técnica, com tarifa fixada no edital, menor idade média, quantidade de veículos acessíveis, só para lembrar que tem uma regra, tem uma legislação vigente, que tem isso aí, índice de conforto nos veículos e menor nível de emissão de poluentes. São os critérios que a gente estabeleceu aqui. Então, desenhando isso aqui, imaginamos que é um julgamento, o procedimento de julgamento vai ter 2 fases, onde você examina a técnica e depois os documentos de habilitação. Só esclarecer uma dúvida. Numa hipótese de que nenhuma empresa se interessa, só para entender como funcionaria. Se nenhuma empresa se interessar em participar desse processo, como é que fica? O que eu posso fazer se ninguém se interessar pelo modelo? Acontecer com as concessões? Nós vamos ter que rever o edital e republicar de novo. Já foi feito isso, né? Eu sou obrigado a publicar o edital, refazer os estudos e tal. Agora, eu não posso... né? E aí, inclusive, há quem, inclusive, diga o seguinte, olha, se for para tratar de maneira precária, eu posso convocar aí, talvez, outras empresas para operarem isso, né? Mas a nossa, aqui, é torcer pelo sucesso, quer dizer, se essas 4 propostas anteriores, elas não fecharam, não ocorreram interessado por aqui, porque devia ter algum problema, a conta não estava fechando, né? E hoje está claro por que não estava fechando, né? Como é que você se mobiliza para participar de um processo com muito investimento, sabendo que daqui 4 anos você tem um monotrilho chegando aqui que vai ter um impacto muito grande na demanda que está sendo licitada. Isso aqui está resolvido nesse modelo que a gente está oferecendo. Não tem mais o risco. Está dito, é até novembro de 2016. Ô, presidente, se tudo der certo, né, na questão do edital, ele for lançado mas a licitação em setembro, a ideia, a partir do ano que vem, já está com esse novo sistema? Olha, você conta o seguinte, a experiência nossa aqui para contratação é mais ou menos o seguinte, da publicação do edital, coloca 180 dias para examinar as propostas, para, né, publicar resultado, e aí para assinar contrato. Então,
setembro, né? Fevereiro, março de 2013, assinar contratos novos. O edital vai ser publicado quando? Nós estamos perseguindo setembro agora. Considerando o quê? Considerando que esse material que nós viemos aqui, essas diretrizes que nós apresentamos hoje para os municípios, elas já estão prontas para ser apresentadas agora para o Conselho PED, que é quem define, quem aprova definitivamente o nosso modelo. Então, na empresa, isso aqui está resolvido. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos finalizando uma minuta de edital, tá certo? E contrato. Se tiver tudo aprovado em junho, né? Julho, desculpa, se tiver tudo aprovado, se o Conselho conseguirmos reunir o Conselho, né? Se reunir para aprovar isso aqui, em agosto dá para estar fazendo audiência pública. Essa é a minha conta. Presidente, o senhor disse que, ao contrário das outras licitações, não vai ser por linha e sim por área. Eu queria entender um pouco essa diferença. Seriam como sub-áreas da área 5? Como que funciona isso? Não, eu não disse isso. Eu disse assim, diferente da situação que existe hoje, atualmente, como é que é? Toda linha que você cria, você tem um processo, tem um estudo técnico que o pessoal embasa e trata linha por linha. Essas linhas depois elas são feito lá o estudo na área aqui do Dr. Evandro, esse material vai para a secretaria, lá tem dentro da secretaria é uma coordenadoria de transporte coletivo, examina isso, reúne, tem todo um ritual, reúne-se a comissão, examina, vê, não é, se não está conflitando com cada operadora que você tem na região, mas você cria serviço por serviço. Nesse modelo aqui, o que você vai licitar? Eu não vou mais licitar um conjunto de linhas ou linhas. Eu vou licitar uma área geográfica que tem hoje aqui um conjunto de linhas. Então, o que é que muda isso na vida lá nosso, por exemplo, que tem que fazer a gestão desse serviço no dia a dia? Eu elimino essa burocracia toda, quer dizer, o cidadão, quando ele reclama que tem um itinerário, ou que poderia criar um serviço de atendimento para ele, dentro daquela área geográfica, todo esse rito de aprovar linha por linha eu não preciso mais. Por quê? Porque ele está circunscrito dentro de uma área geográfica, e ali dentro a gente pode reorganizar isso porque tem um contrato. Não é diferente de você ficar tratando linha por linha. Presidente, desculpa, analisando a atual conjuntura com as atuais empresas, então, é muita área, são muitos ônibus para uma única empresa operar teoricamente. Se continuassem as empresas de hoje participarem dessa nova licitação, a EAOSA, a Ribeirão Pires, a VIP, a Tucuruvi, teriam que fazer um consórcio entre elas? Seria mais ou menos isso? Elas teriam que se compor em consórcio e atender essas regras que estão aqui, né? Porque algumas dessas que você citou estão com a idade média, não tem nem frota, né? Para atender já o edital, ela teria que se ajustar ou fazer um investimento interno para vir participar. E essa não é a dificuldade? As empresas não querem se unir? O Baltazar não quer se unir com o Fábio Eustáquio não quer se unir com o Ronaldo, etc. Veja, eu não conheço essa é difícil, né? Eles não podem se compor, sei lá, com outros grupos empresariais de fora, e, né? Não necessariamente aí dentro, e vir e participar? Podem. Tem, eu acho que agora o mês que vem já devemos estar voltando aqui para falar sobre Via Livre. Legal. E a integração em Diadema? Exatamente. Como é que Olha, a integração em Diadema, o processo está lá o MP encaminhou essa ação lá está na Justiça, e a gente agravou e está aguardando lá uma análise lá do juiz, né? Uma decisão foi discutido em relação à tarifa, como é que ficaria? Não. Isso parou, não é? Nessa discussão com o juiz, com a Justiça. A MTU pretende entrar com recurso para contestar a prefeitura? Não, mas não foi a prefeitura, né? Foi uma ação do MP.
Não, veja, a gente continua tocando a nossa vida lá. Tem o contrato, ele continua, o contrato é o mesmo, não se resolveu porque foi parar na justiça, o problema está lá, existe, e nós precisamos buscar uma saída para ele. Nós ousamos, naquela ocasião, fazer lá uns estudos, apresentar o que a gente estava vendo, né? Tem uma relação, o nosso é o melhor corredor, o corredor do ABC. Ele se relaciona de uma maneira muito desigual aqui no ABC, né? Do ponto de vista da cobrança da tarifa, das regras de integração e tal, né? E a gente propôs isso. Agora, a gente continua conversando, sim, com o município, tem que achar uma saída para ele, não é? O Mário Reale parece um tanto quanto, assim, irredutível nessa questão. Ele quer manter a integração gratuita. Nós também. Nós também, o Estado também. Nós fizemos, inclusive, lá junto com o Ministério Público, eu disse, olha, quando se fala em gratuidade, todo mundo quer. Nós também. Imagina, aqui não tem ninguém que quer cobrar por cobrar a tarifa. Nós colocamos também tem formas e formas de você tratar o desequilíbrio, né? Tem tempo é uma regra. Tem aporte de, quando você fala em desequilíbrio, a pergunta que eu fiz é o seguinte, olha, a MTU hoje vem fazendo, junto com a CPTM, junto com a São Paulo Transportes, lá em Grajaú, recentemente, nós fizemos um processo de integração lá. Demos, do nosso entendimento, o cidadão lá de Grajaú ganhou para tomar o trem, para tomar o ônibus da São Paulo Transporte. Tinha desconto lá, né? Tinha viagens lá que tinha uma perna de R$6. O que eu disse era o seguinte, será que a gente não consegue, olhando, examinando as nossas redes, examinando a rede municipal, será que a gente não consegue reorganizar essa rede de tal sorte que esta rede municipal a gente encontre e fique mais barato e a gente consiga transferir por meio de convênio esse ganho em tese que a gente abaixaria da rede municipal e transferir para cobrir essa diferença. É um exercício. Até alguém, num determinado momento, falou, mas então você está falando que custa 30 centavos. Eu falei, não, isso aqui é um exercício hipotético. Será que eu não consigo reexaminar minha rede, identificar tornar ela mais barata, reorganizando, repensando? Lá tem uma tarifa de R$ 2,80. Será que eu não consigo reduzir a tarifa, portanto, praticada continua sendo a mesma, não tem prejuízo nenhum, entrou, pagou R$ 2,80 municipal, entra de graça e tal. Agora, o custo do serviço, que é o dinheiro que vai para a permissionária, se eu baixar o custo do serviço em R$ 2,80, será que dessa tarifa arrecadada de R$ 2,80, eu não consigo passar, por exemplo, sei lá, 10, 20, 30, 40, eu não sei, tem que estudar isso. Eu peguei os 30 centavos com base num exame de um edital de licitação que foi feita lá, que foi a licitação que foi feita para lá. Pedi para o meu pessoal, faz um estudo. Essa rede aqui, qual é o custo operacional dessa rede para a tarifa? Né? Dá para a gente reorganizar isso? Agora, eu não tenho todos os elementos. A gente está voltando na mesa, vai sentar, vai discutir o preço, discutir quanto custa, não é, operar o município de Diadema. Será que tem ganho? Será que tem gordura? Será que dá para reduzir isso? Passar? E o povo, veja, essa é a primeira ideia nossa. O povo continua como está hoje. Quando você fala, ou seja, integrando gratuitamente, então não tem mudança de regra. Então, tivemos 2 ou 3 reuniões. A última delas foi lá no Ministério Público, onde eu coloquei essas coisas lá, essas ideias para o promotor, e o pessoal saiu. Estava a secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura, estava a senhora Karina, assessora do secretário de Transportes, né? Todo mundo eu falei, olha, a gente precisa voltar, senta para a mesa, vamos estudar, me dá os dados teus, eu quero examinar. Os meus custos estão todos abertos. Quanto é que custa o meu serviço e tal. Dá para fazer, dá para sentar, dá para discutir. Enfim, queremos buscar uma saída. Nós entendemos lá que o promotor está preocupado, né? Como está todo mundo, bom, vai ter que cobrar, será que vai cobrar R$ 2,80, R$ 2,90? Porque hoje, São Bernardo paga uma tarifa cheia. Santo André paga uma tarifa cheia. Lá em Sônia Maria, em Mauá, paga uma tarifa cheia, né?
Em São Paulo, paga uma tarifa cheia. Diadema não paga, paga zero, é gratuito, né? É uma regra que vem lá de trás e tal. Nós só colocamos como é que você trata isso, né? Não tem, dinheiro novo não vai vir. Tem um conjunto de investimentos acontecendo, confundir assim, não, mas então você está querendo que pague o investimento? Não, que isso, investimento é obrigação do Estado fazer. E nós estamos fazendo isso, tem 100 milhões sendo colocados aqui em investimento para melhorar ainda mais a qualidade do corredor. Agora, tem um problema que é de natureza contratual, que vai ficar aí, que a gente queria resolver. Né? E colocamos essa discussão, houve toda uma politização em cima dela, né? Quer cobrar R$2, R$3. Esse é o custo para fechar e equilibrar o contrato. Agora, de que forma trazer essa receita para dentro, aí é outra discussão. Nós, né, estamos em cima da mesa, queremos discutir isso. Não tem, esse trabalho continua. Né? O presidente, talvez não seria não sei, essa questão com o Diadema vem já, como o senhor disse, há longo tempo, né, essa gratuidade. Nunca se pensou em estender esse processo para as demais cidades, enfim, reestruturando, para ter essa integração de uma forma mais fácil também nos outros municípios? Não se pensa nisso no futuro? Ou já se pensou nisso? Então, já se pensou assim. O problema é da onde vem a receita adicional? Quem paga a conta? Nós estamos abertos aqui, né? Enxugando custos, pode pagar? Pode. Tem que fazer um exercício muito grande e tal, né? Mas Diadema, então, a gente pode dizer que a integração gratuita não é algo perdido ainda da população. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Essa é a melhor bandeira para defender. Né? Talvez ela foi colocada de uma forma errada. Parece que eu sou contra a gratuidade. Não, eu queria tudo de graça. Né? Agora o senhor falou em politização. Quer dizer, o que tem nessa discussão de Diadema de político e o que tem de mobilidade técnica? Né? Não, mas é que de repente aqui eu fui surpreendido com uma entrega, com um monte de entrega de folheto, distribuição de folheto, e a discussão não estava colocada. Hoje aqui, eu acho que é a segunda vez que eu estou falando sobre esse tema, publicamente, nunca. Você pegar aqui todo noticiário, você não vai encontrar Tem uma entrevista minha que eu falei, acho que foi com o repórter do Diário, sobre esse tema. Saiu uma entrevista longa e tal, porque segunda vez. O resto tudo foram reuniões muito fechadas e tal, mas já teve manifestação, criaram um movimento, e não tinha. Quer dizer, essa discussão não se resolve com manifestação, se resolve em torno da mesa, fazendo conta, tentando buscar, tentando trabalhar para ver como é que a gente ajusta a nossa rede. Não tem outra forma, né? Então, é muito razoável. Então, nós estamos trabalhando ainda para tentar resolver, porque é um problema de contrato. Quer dizer, a equação ou a gente equilibra o contrato, ou senão amanhã ou depois quem paga essa conta sai do Tesouro. E aí pagam todos os paulistas. Não tem, porque é recurso público, né? Um contrato desequilibrado, no final, sobra um pedido de reequilíbrio, né, por parte do concessionário. Então, para tocar de maneira serena, responsável e tal, você tem que fazer isso, não é? Presidente, em relação ao Mauá, eu tinha dito que está estudando as áreas propostas pela Prefeitura para a construção de terminal metropolitano. Queria saber, já tem uma posição, já tem um prazo, como está isso? O Mauá ofereceu 4 áreas. Primeiro ofereceu uma, não deu certo, depois ofereceu, o pessoal foi, conversou, examinou, também não é? Tem problemas a área, mas eu não sei te informar aqui de que natureza é. Nós até marcamos agora, ainda falei com o secretário aqui, nós precisamos voltar lá agora, semana que vem, o próximo mês e tal, e aí levar o pessoal de engenharia nosso com parecer sobre cada uma daquelas áreas que foram oferecidas. Né? Tem uma delas, parece que tem problema lá que é até de natureza ambiental. Não poderia fazer terminal lá porque tem, né, a legislação não permite. Mas isso nós não esquecemos de Mauá. E o bônus trilhos, presidente? O bônus trilhos, olha, ontem ainda parece-me que eu recebi um e-mail
do gestor nosso aqui que acompanha isso, que é o gerente lá, o Fábio, falando que houve uma reunião também e parece-me que fechou, porque tinha um convênio, né, que precisava estar fechado entre CPTM, metrô, MTU e tudo isso acordado e aprovado lá pela nossa Secretaria de Transporte Metropolitano. Mas eu não tenho mais detalhes, não. Eu sei que tem esse aspecto que eu precisaria ver depois, lá o Sérgio pode ver como é que já fechou ou não fechou, para te dar essa informação. E no paralelo tem um trabalho muito grande aí que o pessoal vem fazendo junto a algumas estações. Lembra que tinha uma... nós queremos avançar muito rapidamente nisso, né? Na implantação desse programa, né? E aí já tem lá nas equipes, não, quantas estações? O pessoal está trabalhando agora, eu acho que é Sacomã, Tamanduateí, Butantã, quer dizer, aí tem todo um trabalho de implantar e cabear, implantar a infraestrutura para esse sistema, né? E aproveitando, como que está a questão de bônus municipais? Aqui no ABC, por exemplo, 2 sistemas municipais aceitam, né? De São Caetano e Rio Grande da Serra, né? A MTU, junto também com a Secretaria Estadual de Transportes, tem conversado com as gerenciadoras locais para que os ônibus aceitem bom também, os ônibus municipais ou não? Não. Essa discussão tem assim, você tem alguns, se eu não me engano, já tem 17 municípios em que existe integração entre sistemas, ou metrô, ou CPTM, ou o ônibus municipal e o metropolitano. Tem alguns municípios em que nós já recebemos, já passamos, o caso de Guarulhos, por exemplo. O Sistema Bom recebe e passa lá e aceita o cartão municipal, o bilhete único municipal. Mas o Sistema Municipal não aceita o cartão Bom. Então, são regras de parte a parte, né? Lá em Guarulhos, né? Então, tem algum... agora, aqui no ABC, eu não sei... não tem. Nós temos um estudo em andamento. No Plano Regional de Mobilidade. Isso. Então, e tem lá o que a gente está fazendo, isso começou o ano passado, na MTU, MTU e FIP. Nós começamos por conta desta discussão da bilhetagem não, da urgência, da criação do bilhete único, montou inclusive uma comissão parlamentar que acompanha, né, a frente única do bilhete único e tal. O metropolitano quer estar integrado a isso. Agora, nós temos regras e algumas regras muito específicas, né? Por exemplo, o nosso sistema, ele não tem subsídio, né? É um sistema que não tem subsídio. Então, a receita para financiar qualquer eventual concessão de benefício de tempo sempre é dado com muito trabalho de planejamento, reorganizando, baixando o custo e transferindo isso para o cidadão. Foi o que foi feito lá em Grajaú, é o que tem sido feito em alguns outros lugares, né? Então, você reorganiza, então o que você ganha operacionalmente, né, racionalizou a linha, né, reduziu a extensão, a quilometragem e tal. Quer dizer, qual é o ganho? Qual que é o impacto que isso aqui tem? Esse impacto, esse ganho, né, você transfere para o usuário. Então, tem um trabalho que está sendo feito, que levantando a receita, né, a gente está levantando qual é a receita de equilíbrio em cada uma das 5 áreas do ABC. É um estudo para as regiões metropolitanas, né? Está andando esse trabalho junto com a FIP. E aí dentro, quando você tem a receita de equilíbrio de cada uma dessas áreas, o que acontece quando eu pego, olha, eu tenho uma receita de equilíbrio X aqui dentro, portanto eu tenho uma demanda, essa daqui. O que acontece com ela quando eu dou, por exemplo, 1 hora de integração para ele? O que acontece com a minha receita, né? Ela cai, ela aumenta, né? Essa simulação, a pessoa está desenvolvendo um software, você tem que ter um software para simular tudo isso, que é aquilo que eu te disse, né? É receita. O que a gente promete aqui nos contratos que a gente celebra? Receita. Se não tiver receita suficiente, o que acontece?
o Estado tem que pagar a conta. Então, eu não posso, eu tenho que ser muito cuidadoso em qualquer concessão dessa de benefício. Então, estão desenvolvendo esse estudo, isso aí em dezembro deve estar pronto, eu vou ter isso para toda a região metropolitana, com simulações, com regras de tempo. O que acontece? Se eu der 1 hora, se eu der 2 horas, se eu trabalhar com a integração, der algum desconto só no entrepico, por exemplo, você tem uma ociosidade, né, você tem uma mobilização da frota muito grande no pico, e depois reduz, cai, e à tarde o pico é um pouco mais diluído. O que acontece se eu tentar achatar um pouco esse pico? Qual é o ganho que eu tenho aqui em reduzir o volume de frota no pico? Qual é esse ganho? Será que financia a concessão desse benefício, por exemplo, de integração de tempo só no entrepico? Ou no sábado à tarde? Ou no domingo, que geralmente o pessoal trabalha com 60% da frota? Se eu der a concessão do benefício da integração no sábado, no domingo, será que eu consigo tirar mais um cidadão de casa para visitar, para passear, para conhecer? Quer dizer, aumenta esse volume, né? Essas contas todas a gente está fazendo de maneira muito parcimoniosa, tem um batalhão de economista, de engenheiro, o pessoal está simulando toda estatística, essa coisa toda, para a gente ter, na verdade, uma proposta lá na MTU de política pública para tratar essa coisa da integração. Porque, dentre as empresas aí da nossa secretaria, a que se relaciona mesmo institucionalmente e territorialmente com 103 municípios é a MTU. Então, o que a gente está gestando lá é uma proposta para ser encaminhada depois, claro, aí tem que ter aprovação de governo, tudo, né? Entendendo todas essas contas que a gente fez para estar saindo e dizendo, de maneira muito responsável, olha, dá para a gente implantar o bilhete assim, assado e tal, ou com essas regras, né? E não vai sobrar nenhum depois para, que a gente vai ter que tirar do Tesouro. Então, esse trabalho está sendo feito, está contratado, e está andando bem. Tem até sobre esse tema, é um negócio, tem um aspecto interessante, né? O que é a viagem metropolitana? O cidadão que usa o serviço, quando você fala para ele em bilhete único, ele não quer saber só do cartão, não é? Claro, o cartão guarda um conjunto de facilidades, de segurança para ele e tal, né? Mas ele está pensando no desconto, né? Na cabeça dele. A primeira viagem do cidadão, ele sempre começa na periferia de uma cidade, ele usa um sistema, às vezes, local, entra no serviço metropolitano, muitas vezes, ao desembarcar já em outro município, ele ainda vai acessar ou um outro ônibus, ou um metrô, ou a CPTM, né? No caso da Baixada, ou a balsa. O que ele quer, né? Então, você entenda, para cada região, por exemplo, o ABC, o sistema se relaciona com 7 outros municípios. E aqui tem 7 municípios e provavelmente os 7 devem ter regras distintas e bastante peculiares de tarifação. Como é que eu levo em conta o desejo? Ele não quer saber dessa conta. Eu é que preciso estudar, não é? E depois, como é que eu vou formalizar isso? É convênio que eu vou propor com o município. Para propor qualquer que seja a integração, vamos fazer uma integração para dar esse benefício para o cidadão e tal, o município também vai tentar e vai precisar entender tudo isso que a gente está fazendo, as contas todas, para não sobrar nenhum para o município. Então, ele leva um tempo, mas a gente está perseguindo isso. É uma orientação do doutor Geraldo, secretário, né, para a gente avançar com esse estudo aqui, para tentar conhecer logo e ter pelo menos poder examinar qual é a melhor maneira de conduzir esse assunto. Então.